Bom dia, gente linda, como é que vocês estão? Sejam todas e todos muito bem-vindos a esse espaço que é nosso, a esse momento que é nosso. Gratidão por aceitar o meu convite mais uma vez, para que a gente desperte junto aqui no Desperta Comigo. Esse é o convite. Despertar não só para um novo dia que amanhece, mas despertar para uma nova consciência, para uma nova conexão, para ver além de ver a vida como ela realmente é e para acessar todos os instrumentos necessários para que a gente construa a nossa vida extraordinária, para que a gente possa, a partir de agora, estar sempre com a nossa vibração elevada, com a nossa mentalidade transformada, para construirmos a vida extraordinária que a gente tanto deseja. Muito bem-vindas e bem-vindos. Estava com saudade de vocês já. Bom dia. E aí, como vocês estão? Bom dia, minhas queridas. Sejam bem-vindas. Gente, muitas ideias aqui. Muitas coisas novas chegando. Mais uma vez, a gente vai fazer uns ajustes finos, e eu tava aqui pensando de uma maneira da gente fazer com que o Desperta Comigo fique mais dinâmico, que a gente participe um pouco mais junto aqui, vocês contribuam mais comigo. Bom dia, Fábio, claro, esse espaço é nosso. Esse é o nosso momento diário de autocuidado, é o nosso momento diário de reflexão para despertar a nossa consciência, para expandir todo o nosso conhecimento e aos pouquinhos a gente junta e mudando a nossa mentalidade, o nosso comportamento, para ver tudo aquilo que está nos impedindo de construir a realidade, de manifestar a realidade que a gente deseja, de realizar nossos sonhos, de alcançar nossos objetivos. Então, um excelente dia para você também, gratidão. E é isso, antes da nossa sintonia aqui, da nossa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês que a gente está construindo algo novo por aqui. Vem alguns ajustes, algumas coisas novas, porque o meu desejo é que vocês participem mais e que esse espaço fique um espaço que represente aquilo que é importante para cada um de nós, para que a gente possa falar mais de assuntos específicos, trazer temas aqui por semana. Então são umas ideias que estão vindo. Durante essa semana eu vou ajustar mais e vou trazendo para vocês, vou compartilhando aqui. Mas a ideia é que de repente a gente faça semanas temáticas e cada semana a gente mergulhe num assunto aqui, numa área da nossa vida, da nossa existência, e vá conversando sobre tudo que representa aquela área, trazendo mais conhecimento, trazendo mais reflexões, trazendo algumas tarefas práticas para a gente já ir colocando no nosso dia a dia, para realmente a gente partir para ação. Não ficar aqui só falando e refletindo, porque essa não sou eu. Eu adoro falar, eu adoro refletir, mas logo depois disso eu percebi ao longo aqui da minha jornada que se a gente não virar e voltar para ação e não colocar em prática aquilo que a gente está aprendendo, nada acontece, não é? Nada acontece. Por quê? Porque a ação é cura, movimento é cura. A gente precisa de transformação, porque no universo tudo está em constante movimento, inclusive nós, inclusive a nossa vida. Somos seres cíclicos, de altos e baixos, então a gente precisa aprender a surfar na onda dessa ciclicidade, desses altos e baixos. A gente precisa ir adquirindo conhecimento para poder transformar a nossa vida, só que a transformação vem através de colocar esse conhecimento em prática. E colocar esse conhecimento em prática é transformar esse conhecimento em sabedoria. A junção do conhecimento com a ação é que traz a sabedoria, porque a gente experimenta o que acontece quando a gente vai para a ação, quando a gente coloca tudo aquilo que está aqui, ó, que a gente já adquiriu de conhecimento, de experiência ao longo da nossa vida, coloca a nosso favor, para trabalhar a nosso favor. É a gente dar os passos em direção àquilo que a gente quer construir. E não ficar só idealizando, só sonhando, só pensando. É sobre isso, né? Sobre isso. Obrigada, Fábio. Gratidão. Bom, bem-vinda, Paulinha. Então a gente vai mexer um pouquinho aqui
com a estrutura do que a gente trabalha para que fique melhor. Porque a ideia é essa, a gente ir melhorando cada vez mais, a gente entendendo o que funciona, o que precisa melhorar, e assim tem que ser nas lives, assim tem que ser na nossa entrega, assim tem que ser no nosso trabalho, assim tem que ser na nossa vida, nas nossas relações. Se a gente quer cumprir a nossa missão evolutiva de sair daqui melhores do que quando a gente chegou, a gente precisa fazer alguma coisa. Ficar parado, olhando, contemplando, ou só rezando e pedindo para que caia do céu alguma transformação. Ou então, se a gente ficar só idealizando e não fizer nada, né? Daí não vai adiantar, nada vai acontecer. Então a gente está aqui para fazer. E eu quero que vocês aqui, como a tribo do Desperta Comigo, essa galera que a gente está junto aqui há tanto tempo, e mais os novos que estão chegando e aqueles que ainda vão chegar, que a gente se una nessa energia, nessa vibe, né? Nessa vibe de fazer e acontecer. Porque chega de paralisação, chega de estagnação, ninguém merece ficar olhando a vida passar ou deixando a vida nos levar, não. A gente que vai ter que assumir esse comando aí, né? Então, é isso aí. Pega a sua água, senta aqui com a gente e vamos que vamos, tá bom? Então vamos ver o que vai sair, né? Tô montando aqui algumas coisas, tá vindo algumas ideias para que a gente transforme tudo isso. E lembra que eu falei também há um tempo atrás que eu tava num processo, numa fase de reposicionamento, de agregar as minhas expertises, né? Durante muito tempo, com essa história, isso vale para todo mundo, gente. Às vezes a gente tá em algum momento da vida... Pera só um minuto, essa musiquinha tá me incomodando. Às vezes a gente tá passando por momentos da vida, como eu disse, a vida é cíclica, né? A gente vai passando por mudanças, tudo tá sempre movimentando. E quando a gente não quer mudar com a vida, quando a gente paralisa, fica rígido ali, não muda com a vida, o que acontece? A gente entra em ciclos de dor e sofrimento, porque tá tudo indo, a vida tá caminhando, a gente tá pedindo coisas melhores, tá desejando coisas melhores, mas aí a gente também fica naquela posição de não soltar o velho, de não largar velhos hábitos, de não mudar velhos comportamentos, de não soltar velhas emoções, de não sair de lugares que já não são bons, de não transformar relacionamentos que não estão bons. E daí toda essa postura de não querer sair do lugar, de não querer mudar, toda essa postura de resistência, o que faz? Vai trazendo dor pra gente, porque a vida vem. Ela vem chacoalhando tudo, o universo vai trazer coisas pra te chacoalhar, pra mostrar o que é pra ser e o que não é pra ser mais. E se você fica naquela posição de não, eu vou ficar aqui, daqui eu não saio, eu não quero mudar, esses chacoalhões vão machucar sim. Porque de começo o universo vem com suavidade, mas se a gente não sai do lugar, se a gente não se mexe, se a gente não levanta e sacode tudo e deixa aí o que não serve mais, e deixa que a limpeza seja feita, né, que o livramento seja feito, vai entrar em sofrimento sim, vai vir dor, vai se ferir, vai machucar, vai ficar desconfortável até que a gente entenda que quando tá desconfortável é porque a gente precisa olhar para aquilo. Se tem alguma área da nossa vida que está trazendo desconforto, se tem alguma situação que está desconfortável para nós, a gente precisa olhar para aquilo. O que quer dizer aquilo? Quer dizer que finalizou, que encerrou o ciclo e precisa ir embora? Precisa mudar alguma coisa? Ou é algo que a gente precisa olhar, que precisa ativar em nós para alcançar o nosso próximo nível, para ir para a próxima fase do jogo da vida? Então é sobre isso, tudo que a vida traz tem mensagens para nós ali. Não é para a gente ficar olhando parado e sempre no mesmo lugar, sempre com as mesmas atitudes. Se está trazendo algo novo é porque a gente precisa olhar para o novo e abraçar esse novo. E daí vocês lembram que eu passei por todo um processo no final do ano e de ressignificação disso tudo, porque o ano passado para mim foi de muito aprendizado. Eu compartilhei com vocês aqui, quem estava aqui comigo, viveu todo o ano passado comigo e viu como vieram desafios, como foi de transformação, quantos aprendizados eu tive, e no início do ano eu compartilhei muitos deles com vocês. E um desses aprendizados é isso, porque às vezes a gente está num lugar de dor e a gente quer mudar tudo isso. A gente não quer mais aquilo, só que a gente vai pro excesso. A gente vai pro excesso da mudança e nessa ânsia por mudar, a gente nega tudo aquilo que a gente já foi.
todo o nosso passado, tudo aquilo que a gente construiu na nossa vida e que nos trouxe até aqui. E também não é por esse caminho. Porque a gente precisa entender que tudo que a gente já viveu nos trouxe até aqui, a gente precisa agregar, não pode excluir nada. Quando a gente exclui aquilo que a gente está negando parte de nós que é fundamental. Então foi um processo nos últimos anos de para quem já me conhece aqui, sabe que eu estou advogada há 23 anos, ainda estou advogada, advogo, trabalho nessa área e também estou analista existencial, terapeuta comportamental, coach criacional, todas as formações que eu vim adquirindo nos últimos tempos, nos últimos anos, nos últimos 5 anos. Só que nesses últimos 5 anos, teve uma fase que a advocacia, o mundo jurídico, estava me trazendo muita dor. Porque eu sou uma pessoa que eu ajo muito pelo meu coração. E um dos meus mais fortes valores é o valor de justiça. E quando a gente, dentro da nossa profissão, da nossa carreira, a gente começa a se deparar com injustiças, com situações que ficam pesadas para nós, que a gente tem dificuldade de lidar porque se envolve emocionalmente, quando a gente traz para nós aquela causa do nosso cliente, aquela situação do nosso cliente, e a gente lida como se fosse nossa, por excesso de empatia. É aquilo que a gente já conversou aqui também, o excesso de empatia, ele não é bacana. Porque senão a gente começa a sentir a dor do outro, não é só compreender, entender e olhar pelos olhos, pelo ponto de vista do outro, mas é começar a trazer para nós o que é do outro. E daí eu passei por uma fase que eu estava fazendo isso. E a advocacia estava me adoecendo, porque eu estava trazendo tudo para mim. E quando eu tinha que lidar com adversidades, com injustiças, com erros, né? Aquilo me trazia dor. E eu comecei o quê? Eu não quero mais isso pra mim, eu não quero mais isso pra mim. E comecei a mergulhar cada vez mais no mundo do desenvolvimento humano. E adquirir cada vez mais conhecimento e falando, é isso que eu quero fazer daqui pra frente. Só que com a advocacia eu também estava no mundo do desenvolvimento humano, porque são relações humanas, eu estava ali. Especialmente direito de família, direitos humanos, direito da mulher. Eu estava lidando com as relações entre as pessoas, com seres humanos. Eu não estava lidando com números, só com legislação, eu estava lidando com pessoas. Então já fazia parte dessa minha expertise e dessa minha paixão, que é lidar com o ser humano. Só que nessa de negar tudo aquilo que eu já vivia há quase 20 anos e que fazia parte da minha vida e era aquilo de onde vinha o meu sustento, de onde vinha tudo aquilo que eu tinha construído, desde bem nova, que nutria muitas vezes os meus valores, o meu senso de justiça, de servir, e que fez muito sentido por muito tempo. E eu comecei a negar tudo aquilo. E querendo simplesmente trocar uma coisa pela outra. E entrei naquela fase de transição de carreira, que hoje eu risquei essa palavra da minha vida. Risquei. Porque não fazia mais sentido pra mim, porque essa palavra transição trazia um excesso de autocobrança. Bom dia, bom dia. Eu entrei numa fase que era só cobrança. Eu traçava metas, objetivos para deixar uma coisa, para não precisar mais daquilo e ir para um outro lugar na minha profissão. Só que quando não alcançava, quando não saía do jeito que eu queria, do jeito que eu programava, que eu imaginava, o que acontecia? Eu entrava em frustração, eu entrava em sofrimento, eu ficava me autocobrando, eu ficava me autopunindo por não ter alcançado as metas. E aquilo, ao invés de me aliviar, de me trazer liberdade, estava me aprisionando nos planos que eu mesma estava colocando para mim. E eu estava me aprisionando, eu estava me colocando naquele quadradinho de que tem que ser desse jeito, tem que ser assim. E passei por meses de autocobrança e indo pro excesso da cobrança, pro excesso da ação. E eu simplesmente transformei minha vida o ano passado em trabalho, estudo. Deixei de curtir, deixei de aproveitar, deixei de contemplar, deixei de celebrar as minhas pequenas conquistas, porque eu tava naquela coisa de vibrar o que eu ainda não tinha conseguido. E naquela coisa de excluir quem eu era, de negar aquele caminho que tinha me trazido até aqui e todo o conhecimento e a bagagem que eu tinha até então. E eu queria
focar só numa coisa. Até que caiu uma grande ficha. Que não era por aquele caminho, que não era aquilo. Eu tive que entrar em sofrimento também. Por isso que eu falo pra vocês, quando o sofrimento vem, quando o desconforto vem, ele tá mostrando que tem algo ali que a gente precisa olhar. Que ou a gente tá na falta de nós mesmos, ou a gente tá num excesso. Não sendo gentis com a gente mesmo, com o nosso processo de transformação. Por isso que eu tô compartilhando aqui, e hoje a gente nem vai fazer reflexão de livro. Eu tô trazendo um pouquinho da minha jornada. E eu vou procurar trazer essa semana facetas da minha jornada, para vocês entenderem o que me trouxe até aqui e qual que é esse movimento que a gente tem que fazer de ressignificação de tudo. E a hora que eu entendi que não adiantava colocar aquela pressão e que as coisas têm um tempo certo para acontecer, e que também não adiantava eu negar tudo que eu era, porque aquilo fazia parte de mim. E eu podia, ao invés de negar, agregar, para me tornar uma profissional ainda melhor. Então qual foi o processo? Ressignificar o meu trabalho. Se algumas coisas que eu estava fazendo, se alguns lugares que eu estava atuando, que eu estava dedicando a minha expertise ali, o meu servir, estavam me trazendo dor, não estavam leves para mim, então peraí, vamos ressignificar tudo isso. E daí foi quando eu abonei a palavra transição de carreira da minha vida e trouxe a mensagem para o universo, porque quando a gente também fala, ó, eu não quero mais disso, né? Quando a gente se coloca naquela situação, esse lugar eu não quero mais, o universo vai colaborar, ele vai fechar as portas. Só que eu estava num momento que eu dependia daquele trabalho, daquele servir. A advocacia era o que me mantinha o meu sustento até então, e continuava mantendo. E a hora que eu falei, eu não quero mais, e que eu rejeitei tudo aquilo, as portas fecharam, a energia travou. E daí não vinham clientes. E daí as minhas ações não caminhavam, não andavam, ficou tudo travado. E adivinha? Passei por um monte de dificuldade. Até eu entender que não. Que a gente tem que estar em estado de permissão. Quando a gente escolhe algo melhor e está trabalhando para isso, a gente tem que se abrir e entrar em estado de permissão. E o que é estado de permissão? É a gente entender e receber aquilo que o universo traz. Entendendo qual o significado daquilo e por que ele está trazendo aquilo. É entender que às vezes vão ser tiradas coisas da nossa vida, sim. Pessoas vão ser tiradas, situações vão encerrar, porque a gente está em estado de permissão, a gente está falando, haja universo. Eu estou fazendo a minha parte, me auxilia aqui, contribua comigo. E às vezes essa contribuição a gente não pode enxergar nesse momento como algo positivo para nós. Mas é o universo agindo. Se a gente está com intenção e está fazendo a nossa parte, o universo vai agir. É aquilo que a gente fala, se a gente dá os passos, o universo coloca o chão. Só que nem sempre é do jeito que a gente imaginou. É do jeito que a gente achou que ia ser. E daí a gente se desespera. Porque acha que não, que está dando tudo errado. E deu ruim. Mas às vezes aquele deu ruim que a gente acredita é um muito bom um pouquinho mais na frente. Tudo depende do que vem em seguida. Tudo que acontece na nossa vida hoje, a gente não pode determinar como sorte, azar, bom ou ruim, porque a gente não sabe o que vem logo em seguida. E aquilo muitas vezes é um livramento, é uma limpeza para que o melhor venha, para que aquilo que a gente deseja venha. E isso foi acontecendo. Todo esse processo de mudança e de questionamento que veio o ano todo inteiro, né? O ano passado inteiro. Deixa eu concatenar as palavras aqui, senão fica confuso. Então, foi um processo que eu vivi o ano passado de ter que ir para alguns excessos para entender que eu precisava colocar aquela energia na minha vida naquele momento, mas que nem tudo ia sair do jeito que eu queria. E daí o final do ano, início desse ano, foi um momento de eu refletir e honrar tudo aquilo que eu havia vivido e pegar tudo aquilo que eu mais gostava de fazer na minha profissão, na minha carreira jurídica, e agregar. Porque se hoje eu sou uma pessoa melhor, se eu me transformei, se eu estudei mais, se eu me preparei para ajudar melhor as pessoas, para contribuir mais com as pessoas, eu vou ser essa profissional em qualquer lugar que eu estiver. Eu vou agregar essa profissional analista existencial com essa profissional advogada e vou fazer o melhor para cada cliente meu, aonde eu estiver. Seja atuando juridicamente, seja atuando existencialmente. Eu vou agregar minhas expertises. Eu passei 6 anos
na frente da Secretaria Executiva da Comissão Estadual da Mulher Advogada, tocando projetos de prevenção à violência de gênero, de igualdade, de conscientização, de trazer essa coisa do poder pessoal, do empoderamento, da gente encontrar o nosso lugar, colocar a nossa voz no mundo. Como que eu ia deixar tudo isso para trás se hoje a grande maioria do meu público, das minhas clientes, são mulheres e que passam por dores típicas das mulheres? E outra, a minha jornada de vida, a gente vai falar mais ao longo dessa semana, foi uma jornada em que eu não entrei nessa área de defesa das mulheres por um acaso. Eu tive um histórico onde eu também vivi dor e sofrimento e precisei retomar o meu lugar, me reconectar com a minha essência e reconstruir a minha vida, que em algum momento lá atrás ficou destruída porque eu permiti que ela fosse destruída, porque eu permiti que eu me afastasse de mim e que eu tivesse que cair lá de cara no chão, no fundo do poço, para entender que aquele não era o meu lugar, que aquilo não era o que eu tinha que viver, porque aquela não era a Fabi. E muitas vezes, muitas de nós estamos nesse processo de afastamento de nós, de não reconhecimento de quem nós somos. Porque a gente se perdeu da nossa essência ao longo do caminho, tentando se encaixar naquilo que disseram que era bom para nós. Ou daquilo que alguém veio e começou a exercer o controle sobre a nossa vida e dizer o que é melhor para nós. E a gente, por amor, por respeito, por honra, concordou. Então é sobre isso, é sobre a gente agregar toda a nossa jornada e ver o que me trouxe até aqui. E ressignificar o meu caminho. E a partir desse início do ano eu entendi que não. E desde o final do ano eu ressignifiquei a minha profissão como advogada. Não, eu não deixei de advogar. Eu não deixei de ser advogada. Só que eu ressignifiquei tudo isso. E hoje eu já sei o que eu não quero mais e o que eu quero. Qual o tipo de cliente e de causa que pra mim vale a pena me dedicar. E qual o tipo de causa que eu não aceito mais. Porque me traz dor e sofrimento. E é entender que a analista existencial, que a profissional da evolução humana tá aqui. E não importa onde eu esteja, se é no meu escritório, se é numa festa de família, se é num encontro com amigos, se é numa reunião da escola do meu filho, se é num processo de análise existencial ou numa causa diante de um juiz, numa audiência, eu vou ser tudo isso. E eu vou contribuir com o meu todo. Então não dá pra gente simplesmente rejeitar a nossa história, porque a nossa história é quem nós somos. Lembra da história da lâmpada mágica? Do rapaz que encontrou uma lâmpada mágica? E o gênio falou pra ele que ele tinha 3 pedidos. E os pedidos deles foram sendo no sentido de apagar os momentos de dor e sofrimento e de escolhas erradas da vida dele. Escolhas erradas, porque a gente julga que é errado e quem falou que é errado. É o que é preciso, é aquilo de acordo com a consciência que a gente teve. E conforme ele foi fazendo os pedidos, quando chegou no último pedido, que ele pediu para apagar um determinado momento da vida dele, ele sumiu. Porque se a gente quer apagar a nossa história de vida, se a gente quer tirar todas as escolhas erradas que a gente fez, todos os caminhos que a gente trilhou, a gente simplesmente deixa de existir, porque tudo foi experiência. A gente precisa transformar todas essas memórias, todas essas experiências em aprendizado e trazer para o hoje para que a gente faça diferente agora. Mas entendendo que a gente fez o melhor que podia e que hoje a gente está aqui para fazer diferente. É esse processo que eu estou vivendo. Né? É esse processo que quando a gente mergulha no autoconhecimento, a gente vive no dia a dia. De ampliar nossa consciência e entender. E não achar que tudo que acontece, nossa, é um castigo, é uma penalidade, eu sou vítima. Não, tem um porquê ali, a gente precisa aprender a ver. Aprender a reconhecer os sinais do universo. Porque se a gente está pedindo, se a gente está orando, se a gente está rezando, se a gente está meditando, se a gente está pedindo por coisas diferentes, se a gente está sonhando e desejando realizações, a gente precisa entender os sinais que o universo vem trazendo para a gente, para mostrar novos caminhos, porque não adianta querer mudar a nossa vida fazendo a velha coisa de sempre. Daí a gente não muda nada. A gente precisa ser diferente hoje, se a gente quer um amanhã diferente, se a gente continuar sendo quem a gente sempre foi, o hoje e o amanhã vai ser uma repetição do nosso passado.
E eu tenho certeza que ninguém aqui quer mais disso. Então é isso, se de repente eu estava em dor e sofrimento na advocacia, eu tive que me afastar, eu passei por uma fase de rejeição daquilo, para ir para um caminho da minha luz, de expandir a minha luz, um caminho que fazia mais sentido para mim. Me tornei uma trabalhadora da luz, expandi. Ok, agora é o momento de voltar, de você voltar e levar essa luz, esse conhecimento, essa expertise que você adquiriu e agregar e auxiliar outras pessoas que estão em dor e sofrimento, na mesma dor e sofrimento que você superou, auxiliar para que elas possam superar com mais facilidade. E é esse o meu caminho, é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui hoje. Né? Hoje eu falei sobre a minha parte profissional, que eu entrei num processo de rejeição e isso só me fez trazer dor e sofrimento ainda maior, porque fechou a energia para aquilo e me trouxe perdas substanciais daquilo que mantinha o meu sustento e da minha família, certo? E daí o que aconteceu? Eu tive que entender esse processo, de ressignificação. Não é sobre a gente negar aquilo, mas sobre ressignificar. O que eu posso ser de melhor agora nesse lugar? E o que eu posso auxiliar com essa jornada que eu vivi nesse tempo e que me tirou desse lugar de dor e sofrimento? Que fez com que eu entendesse que existe um caminho ali para que eu possa voltar e compartilhar esse caminho com mais pessoas e tirar outras pessoas que estão ali na dor e sofrimento. E um insight que veio muito forte para mim, que eu adoro falar, é que muitas de nós estão nesse caminho de se melhorar e encontram, né, essa coisa, esse universo dos trabalhadores da luz, que é a gente se melhorar e através da nossa melhora a gente contribuir para um mundo melhor, para melhorar outras pessoas, para darmos as mãos uns para os outros. E o trabalhador da luz, ok, é maravilhoso quando a gente está na luz, quando a gente está cercado dessas pessoas que pensam igual, que querem igual, que desejam igual. Nossa, é tão bom. Só que a luz não precisa de trabalhador da luz. A luz já está na luz. A gente vai para a luz, amplia a nossa luz para quê? Para que a gente volte para aquele lugar, para aquelas pessoas que estão vivendo a mesma dor e sofrimento que a gente viveu e para que a gente contribua com essa luz. É ali onde precisam da gente. Faz sentido isso para vocês? Porque para mim foi a libertação. Foi a libertação daquela pressão, daquela autocobrança, porque tem que ser assim, tem que ser assado. Em 6 meses eu tenho que estar ganhando o dobro do que eu ganho hoje para poder deixar esse lugar e ir para o outro, para poder não olhar mais para isso, não fazer mais do que eu não gosto. Só que nesse processo, mesmo nesse processo da gente trabalhar com aquilo que a gente ama, vai ter coisa que a gente não gosta e tem que fazer, não tem jeito. Mesmo quem trabalha com o que ama, essa história de falar quem trabalha com o que ama nunca mais tem que trabalhar na vida, tem que trabalhar sim. Porque mesmo quando a gente trabalha com o que ama, é óbvio que a gente vai com muito mais energia, com muito mais emoção, com muito mais amor, com felicidade e gratidão, mas tem um monte de coisa dentro desse trabalho que a gente não gosta também e tem que lidar. Porque se a gente não tivesse que lidar com nada que a gente não gosta, com nada que é desconfortável, a gente ia parar a nossa evolução também. Muitas vezes aquela pessoa que está na tua frente, precisando da tua ajuda, ela mostra para você que ainda tem coisas a serem transformadas em você, que você precisa ainda melhorar e curar. Esse processo de autoconhecimento e a contribuir com as pessoas na sua jornada de evolução e autoconhecimento é um processo de cura de nós mesmas também. Isso não termina nunca. Então mesmo esse processo de transição de carreira, que eu não gosto mais disso, mas eu acho que a gente tem que navegar, a gente tem que deixar o nosso barquinho navegar e a gente ir onde precisa, porque às vezes a nossa missão naquele determinado lugar não terminou ainda e a gente precisa aceitar isso também, porque quando o ciclo encerra e fecha, tudo vai te empurrar para um outro lugar, mas se tá mais difícil, se tá mais demorado, se você vê que isso está te trazendo dor e sofrimento, essa pressa, essa ansiedade em mudar tudo de repente, é porque ainda não terminou a sua missão naquele lugar. É porque você ainda tem que contribuir de alguma forma com aquelas pessoas que estão nesse lugar junto com você.
E você acessou uma consciência um pouco mais elevada, você já entendeu como algumas coisas funcionam, você já aprendeu a lidar melhor com algumas situações daquele lugar, você vai voltar e vai auxiliar essas outras pessoas que estão precisando de você. Entenda, quando um ciclo se fecha, o universo vai mostrar pra você que fechou e ele vai te empurrar, nem que seja no empurrão mesmo, pra você tropeçar lá na frente, mas ele vai te empurrar pra sair daquele lugar. Ao mesmo tempo, se a gente ainda tem uma missão naquele lugar, ele vai mostrar pra gente também. A gente não vai conseguir sair tão rápido, não vai conseguir atingir os nossos planos e metas de dinheiro, de tempo, de prazo, de produtividade. Não, porque tem algo ali. E às vezes é daquele lugar que a gente precisa resolver ainda alguma coisinha para depois migrar para onde a gente deseja, para onde o nosso coração chama. Mas é entender e sempre agregar tudo aquilo que a gente é. Então, hoje, como analista existencial e advogada, o meu objetivo cada vez mais é contribuir para que essas mulheres, para que vocês que chegam aqui até mim e que fazem parte, que entram para essa nossa tribo aqui, para nossa egrégora, para que eu possa contribuir com tudo que eu vivi, com todas as experiências, seja juridicamente, seja emocionalmente, seja mentalmente, todas as mudanças comportamentais que eu passei, todas as mudanças de mentalidade, tudo aquilo que um dia me trouxe muita dor e sofrimento e que eu superei, que eu recomecei, que eu transformei, que eu mudei, que eu cortei. É o compartilhar com cada pessoa que chega até mim, porque ninguém chega até mim e se conecta comigo por acaso. Cada pessoa traz uma história pra mim que tem conexão com a minha. Isso é incrível nesses 5 anos de evolução humana, de desenvolvimento humano. Eu percebo que cada cliente que abre a câmera e está na minha frente, ou que senta aqui presencialmente na minha frente, cada indivíduo, cada pessoa traz muito da minha história. Porque é isso que conecta, é isso que faz com que elas cheguem até mim, porque elas têm algo que elas estão vivendo nesse momento que eu já vivi. E que eu tenho ali algum tipo de estratégia ou algum tipo de recurso para contribuir, para que elas saiam daquela situação mais rápido e de forma mais fácil do que eu saí. Porque elas vão ter uma consciência mais ampliada sobre aquilo, porque elas estão buscando. Então, durante essa semana, a gente vai compartilhar aqui. Eu vou trazer mais da minha história. Hoje eu trouxe um pouquinho do porquê que eu cortei a transição de carreira da minha vida e eu entrei em ressignificação de carreira. E entender que a gente precisa agregar tudo que a gente é para contribuir com o nosso melhor onde quer que a gente esteja. Não importa onde a gente esteja, a gente vai contribuir com tudo que a gente tem. Nunca excluindo. Porque às vezes o que aquela pessoa que está na tua frente mais precisa é algo que você já fez muito e que muitas vezes hoje não faz mais sentido para você, mas está ali, faz parte do seu complexo de ferramentas, de sabedoria, de conhecimentos, de expertises, está ali, faz parte da sua caixinha de ferramentas e você pode ali contribuir emprestando uma das suas ferramentas para aquela pessoa. E ressignificando e fazendo aquilo que faz sentido para você de melhor forma, fazendo ajustes finos na sua atuação profissional, sem precisar entrar nesses ciclos de autocobrança que só trazem mais dor. A gente quer sair da dor, mas daí a gente começa a se cobrar tanto e vai tanto processo que a gente entra numa outra dor. E chega de trocar dor por dor. A gente está aqui porque a gente quer trocar a dor pela facilidade. A gente quer trocar o sacrifício pela facilidade, a dor pelo amor, o peso pela leveza. É essa a nossa intenção aqui. É esse o nosso movimento de despertar. Despertar a nossa consciência para entender que a vida não é para ser dor e sofrimento, que não é para ser pesada, que não é. Tem que ser aquilo que faz sentido, que faz nosso coração vibrar. A gente está aqui numa caminhada para encontrar esse lugar, esse nosso lugar de poder. Onde, quando a gente está servindo ali, o nosso coração pulsa, bate forte, a gente está entregando tudo que a gente tem de melhor e está feliz com aquilo. Isso é sobre estar no nosso lugar de poder, é o lugar que alimenta a nossa alma, o nosso coração, que oxigena a nossa vida, que nos motiva, que dá alegria, plenitude. Então,
Vamos nessa jornada aqui? Fez sentido aí pra vocês? O que eu tô falando, o que eu tô trazendo, o que eu tô compartilhando? Vamos fazer uma semana de compartilhamento. Se vocês têm alguma história, alguma passagem da sua vida, compartilha, manda pra mim no privado, para que a gente possa trazer aqui, para que eu possa alinhar e conectar com a minha história e compartilhar um pouquinho do que eu vivi nos últimos anos e por que eu tô aqui. Por que eu tô aqui? Por que a Fabi tá aqui? Por que a Fabi faz 1 ano e alguns meses que faz lives todo dia? Qual o sentido disso tudo? Qual o meu porquê? Qual o meu propósito? Então é isso. Manda depois no privado pra mim. Qual que é o seu principal desafio hoje? E a gente vai começar a trabalhar assim, de forma mais prática. Vai ter o dia da nossa cartinha, vai ter o dia da reflexão do texto, mas a gente precisa trabalhar de forma mais prática para entender quais as principais questões e desafios que a gente está passando, para que a gente solucione junto, para que a gente encontre novos caminhos juntas aqui. Juntas, comigo, eu com você, você comigo. E para que eu compartilhe mais das situações, dos processos que eu vivi, para que você compreenda e entenda e conheça um pouco mais de mim e entenda o meu porquê. O porquê que eu venho aqui, coloco a minha cara, a minha voz, né? Toda essa minha energia, por quê? E por que me alimenta estar aqui com vocês? Porque esse é um lugar meu de poder. É um lugar que eu me sinto bem. É uma energia que me abastece. Eu amo estar aqui com vocês. E isso tem sentido pra mim. Senão eu já tinha desistido. Como assim? Desde fevereiro de 2023 eu tô aqui diariamente. Pra que isso? Para que a gente caminhe juntas, para que eu compartilhe as minhas experiências e para que eu possa contribuir de alguma forma com cada um que se conecta comigo, com cada uma de vocês e da mesma forma receber a contribuição de vocês, porque eu recebo sim. E é isso. Hoje a gente vai ficando por aqui, mas já deu para entender qual vai ser a pegada aqui hoje, né? A gente vai compartilhar mais sobre nós, um pouquinho de nós, vai colocar mais de nós aqui. E para deixar esse espaço mais aconchegante, mais gostoso, como se fosse um café da manhã entre amigas, entre amigos, que a gente senta para tomar o nosso cafezinho e compartilha os nossos sentimentos, as nossas emoções, os nossos desafios e as nossas conquistas. E é sobre isso. É isso que contribui. É essa troca que engrandece, que enriquece e que nos auxilia na nossa caminhada. Certo? Eita, que eu cheguei chegando, foi uma loucura isso aqui hoje, hein? Mas é sobre isso, você já sabe, quem já me conhece, quem tá aqui há mais tempo já sabe que é isso, a gente deixa a energia fluir e faz o que precisa ser feito, aquilo que se requer no momento e a gente segue, sendo feliz e procurando cada vez mais sentir essa plenitude e ocupar esse lugar de felicidade nosso, esse lugar que é nosso, esse lugar de poder, de empoderamento de nós mesmas. Certo, gente? Vamos ficando por aqui, já falei demais. Então, tô contando com a contribuição de vocês para que a gente possa trazer assuntos específicos. Aquilo que não só a mensagem traz para nós, é muito bom, a mensagem traz e às vezes vem e toca fundo onde precisa tocar. Mas que a gente já traga de forma objetiva aquilo que é importante. Que a gente já fale diretamente sobre quais os objetivos, vamos resolver juntos isso aí. Vamos cuidar junto dessa parada toda. O que tá pegando aí? Onde o bicho tá pegando? Vamos cuidar disso junto, né? E é isso. Então, ó, gente, gratidão pela presença de vocês aqui. Gratidão por compartilharem essa manhã de vocês comigo, por aceitarem o meu convite de despertar e que a gente fortaleça cada vez mais essa egrégora, trazendo cada vez mais de nós para esse espaço. Eu conto com vocês, tá bom? Não esqueçam depois de deixar um comentário, de curtir, de compartilhar e de mandar para mim no direct o que você gostaria de ver mais aqui, o que você gostaria que a gente trouxesse aqui, o que você gostaria que a gente conversasse aqui nos nossos cafés da manhã juntas. Combinado? Gente, ó, um beijo
no coração de todas vocês, de todos vocês. E nos vemos amanhã para continuar essa história aí, esse bate-papo. Um beijo enorme. Tchau.